não estamos isentos, muitas vezes, das críticas e de ser criticados. Mas a proposta de Deus para a nossa vida é: troque a crítica pelo amor, pela entrega. Esse é o verdadeiro papel. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Números. Eu, nas últimas férias que eu tive, eu li um livro que tocou muito ao meu coração, e é por isso que eu estou querendo refletir sobre essa palavra, sobre as nossas atitudes, né? E o livro de Números, capítulo 12, traz uma passagem muito interessante, que é uma passagem que envolve 3 pessoas de uma mesma família, 3 irmãos, né? E diz assim: Miriam e Arão criticam Moisés, né? Então, se você ficou preocupado, porque você falou, acho que eu sou um crítico, não se preocupe. Grandes homens da Bíblia também foram, né? Vamos lá então. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Por quê? Ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso, não é? Deus ouviu Miriam e Arão criticando Moisés. E então Deus diz: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, fala conosco, traga à luz a Tua palavra, ilumina, Senhor, a nossa mente, aquece, ó Pai, o nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante isso, né? Mas na nossa vida é assim. O modo como encaramos, aquilo que falamos, determina a realidade e a vida que vivemos. Agora, antes de entrarmos nessa questão de crítica, e aqui nós percebemos que nós temos 3 irmãos, não é? Arão e Miriam criticando Moisés. Eu me lembro daquela famosa passagem do Sermão do Monte, não é? Mateus, onde nós temos aquela síndrome do cisco e da trave, não é? Quando Jesus fala: você olha a vida do teu irmão
enxerga o cisco que está no olho dele, mas você não enxerga a trave que está no teu. Não é? Então nós já começamos a perceber que criticar talvez não seja muito legal. Eu estava lendo agora, eu não tinha pensado nisso, mas eu pensei assim, você já pensou se fosse assim, quando você encostasse alguém, começasse a criticar alguém, Deus parasse assim, falasse assim, vem aqui, vai lá na tenda agora que nós vamos conversar. Acho que ninguém mais criticava nada, né? Mas Deus continua ouvindo, né? Acho que a gente que se esqueceu disso, mas Deus continua ouvindo, né? Interessante isso. Mas vamos separar um pouco as críticas, né? Porque nós somos seres, temos que analisar, julgar, discernir. Mas não é desse discernimento que eu estou falando. Estou dizendo da crítica destrutiva, que nem o texto está dizendo, não é? Aquela crítica que você fixa a atenção nas falhas percebidas do outro, mas sem levar em consideração o bem do outro. É esse que é o pecado. Porque perceber as falhas, meu Deus, se vocês quiserem perceber as minhas falhas, fiquem à vontade, mas inclusive eu sugiro que depois você venha conversar comigo, que eu vou falar uma série de outras que vocês não vão conseguir perceber e enxergar. Não é assim? Com todos nós. Vocês percebem aquelas que eu deixo escapar, mas tem algumas que eu escondo bem. Tem que esconder, né? Mas não tem problema perceber. O problema é quando você critica, mas você critica sem querer o bem. Você chamar a atenção de um filho e dizer, filho, você está errado, vem aqui por esse caminho. Isso é amor, isso é correção. Agora você criticar sem querer o bem, isso é pecado, isso é maldade. Isso não condiz com o cristianismo. E é esse o problema. Mas você, quando você percebe, critica, você chama às vezes, olha aqui meu irmão, vem aqui, vamos conversar, vamos orar. Não é? Isso aí é a diferença, né? Por exemplo, quando as pessoas vão conversar com um terceiro, isso é pior ainda, né? Vê a falha de um e vai falar com o outro. Ainda se for falar com o outro, fala assim, irmão, eu estou vendo que aquele irmão está errando, vamos orar por ele? Você não percebe quando a pessoa chega para criticar com o bem, como a gente percebe? Às vezes até a gente entra nessas, não é? De fazer igual. E tem que tomar muito cuidado com isso. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, o verbo hebraico que diz que Miriam criticou, o verbo criticar vem do feminino. Provavelmente foi Miriam que criticou o irmão Moisés. E o Arão entrou na onda. E às vezes é assim. Mulher não tem jeito. Mas foi só nesse caso aqui. Brincadeira. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Não estou querendo destacar Miriam. O que eu estou querendo dizer é que a crítica veio de Miriam, mas o Arão se deixou levar. E às vezes acontece isso conosco. Alguém vem criticar e a gente entra no embalo. E coloca gasolina na fogueira, não é isso? Foi o que aconteceu com Arão. E sabe o que é? Alguém com atitudes críticas arrasta outros consigo. Isso que é o pior. Foi o que aconteceu. Miriam foi falar mal de Moisés e arrastou Arão com ela. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o amargor de alguém pode corromper muita gente. A gente tem que olhar para dentro de nós, nos examinar muitas vezes, ver a trave que está em nossos olhos. E é interessante, sabe por quê? Porque essa Miriam era uma mulher piedosa. Ela não era ruim não era uma bruxa. Essa Miriam foi aquela lá que pegou Moisés e colocou no cesto. Essa Miriam foi aquela que se preocupou em conduzir, acompanhar o Moisés e se preocupou com que ele fosse amamentado pela mãe. Era uma mulher boa. Essa Miriam foi a mulher que quando o povo de Deus atravessou o mar, ela entoou o cântico. Ela que foi a autora do cântico. Não era uma pessoa ruim, mas criticou o irmão ainda. O que isso nos fala? Que nós temos que tomar cuidado. Que mesmo nós, muitas vezes, espirituais, próximos de Deus, corremos o risco, temos a fragilidade de criticar, magoar, sem procurar o bem. Não nos devemos considerar tão espirituais a ponto de estar acima da culpa de uma atitude crítica. Miriam, eu, você, a igreja de Jesus Cristo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a crítica, antes da gente mudar a atitude da crítica.
Porque a Miriam, ela fala assim, ela começa criticando Moisés pelo fato dele ter se casado com uma mulher etíope. E se bem me lembro, como você, a mulher de Moisés se chamava Zípora. E a Bíblia fala que ela era uma midianita. Então não sei, nesse tempo aqui talvez Moisés já tivesse viúvo e tivesse procurado outra mulher. Mas o problema não é esse. Não era a mulher. O problema é que Miriam estava, não sei se com ciúmes do irmão, inveja, mas com a posição de destaque do Moisés. E é isso que ela fala. Por acaso Deus só fala através de Moisés? Eu também não estou aqui? E normalmente a crítica tem esses apetrechos. Às vezes, quando a pessoa fala de alguém, aquilo que ela está falando é superficial. No fundo ela está querendo falar outra coisa. Ela começou falando da esposa, mas no fundo ela estava preocupada, porque Moisés estava com muita notoriedade. E ela dizia, eu também estou à frente do povo, e é o Moisés que leva os louros, é só ele que está ganhando a fama. Então a crítica às vezes tem esse tom. Ela tem essa sutileza de não revelar a verdadeira questão, né? E aí ela disse o seguinte, é só o Moisés que tem notoriedade, e quanto a nós, o lugar que ocupamos? Então, igreja, eu acho que esse texto, ele fala conosco nesta noite, e nos deixa claro que criticar é errado. Criticar é errado. Você pode se encher de razão para se justificar, mas é errado. É errado. E posso te dizer pelo menos duas coisas. Primeiro, ela arruina a comunhão com Deus. Ela arruina a sua comunhão com Deus quando você critica um irmão. Não que ela vai acabar o seu relacionamento com Deus, mas, por exemplo, eu tenho minha esposa. Quando eu tomo uma atitude crítica com a minha esposa não deixa de ser minha esposa. Não. Mas o meu relacionamento com ela muda, não muda? Muda. Quando nós criticamos, nós corremos esse risco de arruinar a nossa comunhão com Deus. E sabe, todos nós contamos com racionalizações para justificar as nossas críticas. É assim, quando alguém criticar, ele vai ter um monte de motivo para criticar. Mas talvez se aquela outra pessoa que está sendo criticada também tiver oportunidade, ela também vai ter um monte de oportunidade de voltar à crítica. A questão não é quem está certo ou quem está errado. A questão é amar, querer o bem. Criticar com o intuito de construir, ou criticar com o intuito de destruir, de profanar, de machucar. É esse que é o problema. Sabe por quê? Porque o Senhor presta atenção em como nós tratamos os outros. Eu posso estar aqui em cima falando sobre amor, mas se eu não exercer o amor ali embaixo, não resolve. Provavelmente você vai virar aqui e vai falar, esse pastor fala de amor, mas ele não ama ninguém. Eu fiquei feliz, eu tenho conversado muito com muitos irmãos, líderes, e eu tenho gostado muito, porque Deus tem se revelado a mim muito por essas oportunidades. E esses dias uma família chegou e falou assim, pastor, aconteceram algumas coisas, nós estamos feridos, mas tem uma coisa, pastor, meus filhos amam o Senhor, e nós amamos o Senhor. Eu me senti tão gratificante por isso. Eu amo cada um aqui. E às vezes eu sei também que eu sou criticado. Mas não importa, eu continuo amando. E o que eu quero é também não criticar mais. Eu quero amar mais. É por isso que essa palavra está conosco. Então, ela destrói a comunhão com Deus. Ela prejudica a sua comunicação com Deus, a sua comunhão com Deus quando você critica. E sabe também, ela destrói a comunhão com os outros. Quando você critica, não é legal. Por exemplo, quem quer passar a noite de sexta-feira que vem com alguém, que quando você chegar para conversar, ela já vai vir com aquela lista das 10 pessoas que ela tem mais raiva, e ficar falando, ninguém gosta de gente assim. Não dá. Não dá, você encosta com a pessoa já começa a falar de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Não funciona. Isso atrapalha a comunhão. A gente tem que trocar essa atitude de criticar, de ficar olhando o cisco no olho do outro e esquecer da trave que está no nosso olho. E substituir isso pelo amor. Criticar é errado. Criticar é mesquinho. Como eu disse, ela encobre o verdadeiro problema.
Coisas insignificantes disfarçam. Às vezes tem coisas maiores por trás. Miriam estava falando de Moisés porque casou com um etíope, mas não era esse o problema. Ela estava com inveja porque o Moisés estava com uma posição de notoriedade maior. Isso é mesquinhez. Eu fiquei mó feliz. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui há 2 anos e meio atrás, no culto da manhã não tinha ninguém para tocar bateria. Tinha o Daniel. Eu não sei, o Jonas sempre foi músico assim e tal, mas tinha algumas dificuldades. Eu me lembro que um dia eu cheguei para o Daniel e falei: Daniel, você não pode ficar no culto lá em cima das crianças, porque precisa de baterista aqui. Aí o Daniel falou assim, com todo aquele amor desse jovem: pastor, eu não largo mão do ministério infantil. Eu falei: então tá certo. Não tinha o que falar. Mas sabe por que eu estou dizendo isso agora, igreja? Porque eu estava ali e tinha 3 revezando a bateria. E que lindo! Que lindo! Não tinha mesquinhez. Um sentou, o outro levantou e o outro ficava batendo. Que bênção! Mas que continue assim. Que bênção! Eu sentei com os 2 seminaristas sexta-feira. Falei sobre igreja, sobre ministério, sobre os planos. E no final, eu falei assim: que nós sempre possamos estar juntos. Porque eu sei que amanhã eles vão ser os que mais vão me criticar aqui, porque vão ser os que têm mais conhecimento para falar do meu sermão. Mas cuidado, me ama, critica, mas me ama. Mas no final teve uma coisa que me chamou a atenção. O Edu virou para o Celso e falou assim: ó, eu também quero te dizer uma coisa, Celso, que a gente nunca dispute entre nós quem é o melhor, quem querendo ganhar. Ó, porque isso daí não é de Deus. A gente tem que olhar para o reino. E quando você muitas vezes critica, isso é mesquinhez. Criticar também é autoexaltação. Cuidado com qualquer coisa que te coloque numa posição superior. Às vezes geralmente quem critica, você tem às vezes que falar: para aí, desce daí, você está falando mal do cara, desce daí, meu amigo. Dá vontade de pegar uma agulha assim, pá, explodir o ego, né? Porque, poxa vida, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E às vezes é isso. Critica, se autoexalta. É uma maneira de você se autoexaltar. Por quê? Porque você diminui o outro e se aumenta. Por isso que é errado. Criticar fere. Olha que interessante, igreja. Miriam é irmã do Moisés. É complicado, né? E às vezes é assim a crítica. Às vezes a crítica é assim. Por exemplo, eu sou pastor. Às vezes eu erro, não tem jeito, eu erro mesmo. E às vezes o irmão lá pega e faz uma crítica a meu respeito. Me machuca, claro. Mas aí de repente alguém que está do meu lado, líder de ministério, me critica, fere muito mais. Machuca muito mais. Às vezes quando você é criticado por alguém que você não considera tanto, é uma coisa, mas quando você considera, dói, né? E a Bíblia está mostrando isso. Criticar fere. Foi a irmã que criticou, não é? Deve ter doído muito. E quem nos fere mais são os mais próximos quando nos criticam. Então cuidado, não é? Preste atenção. Criticar é fruto de falta de atenção. Como eu falei, Miriam, nem todos que criticam são bruxos, maldosos. Às vezes não prestou atenção, enxergou um palmo na frente do nariz, não está sabendo o que a pessoa está passando, o que aconteceu. Você foi para casa hoje e almoçou, não foi? Descansou, assistiu o jogo lá, não sei. Eu não consegui fazer nada disso. Eu fiquei atendendo um casal que a filha de 20 anos foi embora de casa. Você acredita que eu conheci esse casal há 5 anos? Foi a 3ª vez que ela foi embora de casa. A primeira vez que eu fiquei sabendo, que eles vieram falar agora para mim, porque estão desesperados. Mas a gente critica, às vezes, e não sabe o que está passando com as pessoas. Mas a gente critica. Não é assim? Não que eu estou dizendo que eu critiquei esse casal. Estou querendo dizer que eu jamais imaginei que esse casal estivesse passando tanta dificuldade com a filha. Sofrendo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque vamos supor que esse casal fosse da igreja e acontecesse qualquer coisa, talvez eu fosse criticar. E por que a crítica é errada? Porque às vezes falta conhecimento. A gente não tem domínio, a nossa visão é muito curta. Talvez, numa condição de espírito melhor, num dia melhor, nós não fizéssemos a crítica. Mas no momento mau, com a nossa curta visão, nós criticamos.
Então criticar é fruto da falta de atenção. Criticar impede a bênção. Por quê? Porque nos torna duros, vingativos, cruéis. A pessoa faz uma coisa errada, você critica, e depois você não dá mais oportunidade para a pessoa. Tem que exercer o perdão, o amor, não é? Tem que exercer o perdão e o amor. Não pode ser assim. O ministério pastoral, com certeza, né? Eu estou aprendendo, eu brinquei, né? Esses dias eu falei, eu estou sendo formado pastor, por isso que eu me preocupei em estar acompanhando esse seminarista. Falei para eles outro dia, eu fiquei 10 anos no seminário, nunca o pastor me chamou para perguntar como é que eu estava indo. Eu aprendi com as coisas boas dele, mas aprendi também com as coisas ruins, não é uma crítica. Aí eu falei, deixa eu fazer isso para eles. Não é? Então estamos sentando, estamos caminhando, conversando, não é? Mas no ministério pastoral tem uma quantidade significativa de críticas, né? E vou dizer, grande parte é merecida porque eu sou isso mesmo. Às vezes não são mentiras, são erros mesmo, falhas minhas, não é? E vou dizer para você, às vezes são até úteis, né, pastor Milton? São até úteis, porque a verdade dói, né? Mas sabe qual que é a minha preocupação? Tem uma parte aqui que diz que Miriam ficou doente, não ficou? Por causa da crítica. A minha preocupação é não ficar doente. É não ficar doente. Porque, por exemplo, eu vou confessar, o Edu falou uma coisa que eu acho que ele já ouviu falando. Falei, não deveria falar isso, você falou hoje de manhã, não foi? Mas eu vou falar. Eu já tive uma noite, eu amo muito essa igreja, e eu creio que eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Enquanto Deus me quiser aqui, eu fico aqui. Só saio daqui a hora que Deus não quiser que eu esteja aqui, não é? Mas teve um dia que eu fui embora daqui sem vontade de voltar, gente. Misericórdia, foi muito triste para mim. Eu não tive vontade de voltar. Foi muito dolorido, Foi. Eu não consegui dormir. Eu fiquei muito triste, magoado, né? Mas aí, hoje eu percebo o seguinte: a minha luta não é a dor de ser criticado, mas me certificar de que eu não posso ficar doente. Sabe por quê? Porque parte da dor que alimenta a crítica deve ser rapidamente rejeitada como indigna da nossa atenção. E a gente tem que reter aquilo que é bom. E se tiver algo, a gente mudar e perdoar e amar. É isso. Deixa eu falar um negócio. Tem uma fábula do Êxodo, que diz que tinha um homem, uma criança e um burro caminhando. Aí o homem estava em cima do burro, caminhando, e a criança do lado. Quando eles passaram, algumas pessoas viram e falaram assim: olha lá, que cara folgado, sentado no burro e a criança andando do lado, não é? Aí ele ouviu aquilo. Aí ele pegou e desceu do burro e colocou a criança e continuou andando. Lá na frente, alguém olhou e falou assim: olha que moleque folgado, o cara sentado no burro e o homem, coitado do senhor, andando. Aí eles ouviram aquilo, né? Aí falaram: pô, não está certo. Aí pegou, desceu o menino, aí ficou andando o homem, andando o menino e puxando o burro. Aí chegou lá na frente, algumas pessoas: olha que pessoal estúpido, andando até o burro lá saradão, de boa, sem carregar ninguém. Bom, moral da história: lá no final da estrada, estava o homem e o menino carregando o burro. Mas o que é isso? Não adianta. Sempre vão ter pessoas que vão criticar. Sempre. Não importa. Sempre. Isso é fato, não é? Então, uma pessoa determinada a criticar, seu coração à procura de erros, não existe nada que satisfaça, não é? Nada. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu sentei com a diretoria e falei assim: vamos tentar mudar o horário do culto da noite. Eu estou ensaiando isso há 3 anos. Mas eu sei, tem algumas pessoas que gostaram, tem algumas talvez que não gostaram, isso é natural. Mas a gente está tentando. Eu estou pensando na segurança. A gente vai começar já, então já entrou na parte de avisos agora o culto. A partir do 1º domingo de outubro, nossos cultos se iniciarão às 18 horas e se encerrarão às 19h30. Por quê? 2 motivos. Primeiro, não é todo mundo que tem carro aqui. Não é todo mundo que mora perto aqui. Nossa cidade é perigosa. Então, a gente vai tentar dar a liberdade às pessoas saírem às 19h30. Segundo,
Tem um pessoal que sobe para a cozinha, faz um esforço para fazer um alimento, tem um espaço de comunhão. E às vezes terminando 20h30, 20h45, fica pouco tempo, algumas pessoas não sobem, então você vai ter mais tempo no final do culto de ter comunhão, subir e ainda sair daqui 8 horas no máximo. Né? Agora olha que maravilha, veja o lado bom. Alguns não vão gostar, principalmente os adeptos da Rede Globo de televisão, com relação ao futebol das vezes, vai ter que sair no intervalo. Mas, pense no lado positivo. Se nós iniciarmos 18 horas, você vai sair daqui 19h30. Horário de verão, vão ser 18h30. Você vai sair da igreja com sol ainda. Gostoso, poder descansar mais. Sobe na cantina, toma uma sopa ou alguma coisa no calor, ainda toma um sorvete. Mas a intenção é só boa. Mas talvez alguns já possam ter dito, eu não estou julgando. Não é? Mas mesmo assim, eu falei, pode ser também que eu esteja errado. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, outubro, novembro e dezembro. Janeiro a gente avalia. Se foi bom, continua. Não foi isso que nós conversamos, pastor Milton? Com a diretoria. Então nós vamos fazer isso. Mas é assim, né? Eu me lembro agora aí, numa das biografias de Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele diz que se tentasse responder todas as críticas, ele teria que fechar o escritório dele e ficar lá só para fazer isso e não fazer mais nada, por um bom tempo. Aí ele disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dar o meu melhor. Isso tocou muito meu coração. Aqui, na igreja. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ir até o fim. E ele falou exatamente isso. Eu me inspirei nele, né? Não é ele que se inspirou em mim, não. Ele disse, eu vou fazer exatamente. Sabe por quê? Porque se eu fizer o meu melhor e lá no final der errado, mesmo se tiver 10 anjos jurando que eu estava certo, não valeu nada, porque deu errado. Mas é o seguinte, se eu der o meu melhor e lá no final der certo, as críticas não vão ter servido para nada. Deu certo. Eu acho que a gente tem que viver assim, fazendo o melhor e indo para frente. Quem aqui está disposto a amar mais, em vez de criticar? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. E hoje nós vamos encerrar o culto de forma diferente, mas nós não vamos encerrar ainda, está muito cedo. 1 Coríntios 13. É um texto muito conhecido, porque fala sobre amor. E eu acho e creio que a marca de Jesus Cristo é o amor. A marca do povo que segue a Jesus Cristo tem que ser o amor. A marca da igreja deve ser o amor. Vamos ler juntos? O amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vir o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles,
porém é o amor. Substitua a crítica pelo amor. Pense nisso. Mude suas atitudes. Não perca criticando. Ganhe amando. E olha, igreja, essa igreja em Coríntios não era uma igreja ruim. Se você voltar um pouquinho, você vai ver no capítulo 1, verso 7, que ela tinha muitos dons espirituais. Se você for um pouquinho para frente, no capítulo 11, no verso 2, vai dizer que é uma igreja de boa doutrina. Mas tinha um probleminha. O Paulo estava ungido pelo Espírito Santo, falando: igreja, vocês precisam amar. Você, como igreja, já parou para pensar se você tem amado de verdade a igreja? Hoje eu gostei muito do que o Edu falou. Eu decidi me sacrificar. Você tem se sacrificado pela igreja? Não é por mim, pela igreja. Eu estou aqui hoje, eu não sei nem se eu vou chegar amanhã vivo. Estou falando da igreja de Jesus Cristo, o reino de Deus. Você tem amado? Você tem vivido esse amor? O problema é que esse conceito de amor, ele é muito vulgarizado no mundo com essas expressões. Eu amo, eu te amo, eu amo esse sapato, eu amo meu cachorro, eu amo minha cachorra. Outro dia eu fui levar ela no veterinário, eu chorei lá, que ela ia fazer uma cirurgia. Eu amo. Mas que amor que é esse? Eu amo minha jaqueta, eu amo pipoca doce. O problema é que esse conceito de amor distorcido no mundo afeta a nossa maneira de ouvir Deus e de viver como igreja. Eu não vou entrar aqui na questão do amor ágape, no amor eros, no amor filéu, mas eu acho que nós temos que olhar muito esse amor altruísta, esse amor de realmente se doar, de se entregar. Porque muitas vezes quando nós dizemos eu te amo, na maioria das vezes nós estamos dizendo eu amo o que você faz por mim. Não é assim? No curso de noivos hoje eu falei, como que as pessoas, por que o casamento muitas vezes já começa errado? Fala assim, eu vou casar para ser feliz. Já começou errado. Você tem que pensar, eu vou casar para fazer alguém feliz. Aí a partir do momento que você faz alguém feliz, você é feliz. Isso não é egoísmo. Não funciona assim. Isso não é interesse. E eu quero que nós possamos realmente pensar nisso como igreja. Se dedicar. Paulo vai falando aqui, conversa de anjo, não é? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, não existe língua de anjo. Isso aí não existe. Você acha que existe? Não existe. Toda vez que um anjo apareceu na Bíblia, ele falou na língua do cara que ele tinha que falar. Ele não chegou lá, o cara não entendeu nada. Ele falou na língua. Se ele chegou para o italiano, ele falou italiano. Se ele chegou para o espanhol, ele falou espanhol. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Que mesmo se fosse a pessoa mais eloquente do que um anjo falando a palavra de Deus, se eu chegasse aqui e arrebentasse aquela pregação, se não tiver amor não resolve nada. Está cheio de orador aí, igrejas lotadas, os caras arrecadam milhões, mas e o amor? A gente tem que amar, não é? Dons de profecia, grande conhecimento sem atitude amorosa só causa estrago. Às vezes como igreja nós temos conhecimento, mas às vezes não temos amor. E aí você fala uma verdade para o irmão, arregaça o irmão, perdão a palavra, arrebenta o cara. Ah, mas eu falei a verdade. Não, verdade sem amor é brutalidade. Pelo contrário, não são coisas separadas. A verdade está dentro do amor. A gente tem que aprender isso, porque senão a gente magoa as pessoas. E nós somos a igreja de Jesus Cristo. Temos que ter amor. Não é? Eu passo na parte final aqui dizendo sobre os nossos confrontos na vida, com relação a essas coisas que nós fazemos, as críticas que nós começamos. Muitas vezes tem coisas maiores e menores que nos incomodam. Mas se eu falar agora para você assim, lista 100 coisas que incomodam você, para você criticar. Aí você vai falar assim, meu sogro, minha namorada, meu chefe, meu vizinho, lista tudo.
Eu tenho certeza que dessas 100, se eu falar assim, quais que são as grandes mesmo aí que te incomodam? No máximo vão ser 3, 4. Então como a gente lida com isso? Com as grandes, a gente tem que tratar, tem que orar, tem que conversar. Com as pequenas, a gente tem que aceitar, amar e viver. Não criticar e brigar e se distanciar. Entendeu? A questão não é o certo ou o errado. Somos pessoas diferentes e lidamos de maneira diferente. Pelo contrário, o amor ensina a gente a aceitar os outros como eles são, com os defeitos inclusive. Porque, como eu tenho falado lá no curso de noivos, ninguém muda ninguém. Nós influenciamos, mas só o amor, só Deus transforma. Então o que nós temos que fazer? Amar, se doar, se entregar. E igreja, por que eu estou falando isso nessa noite? Porque é o que está no meu coração. Eu quero que nós sejamos uma igreja que ame. Tanto que nós vamos encerrar esse culto nessa noite de forma diferente. E você vai ter oportunidade. Mesmo que seja uma adversidade para alguns, você vai ter uma oportunidade. Todos nós vamos ter. É fundamental que nós, seguidores de Cristo, sejamos um povo mais acolhedor sobre a face da terra. Aqui tem que ser o lugar onde mais se ama, porque muitas vezes as pessoas ficam feridas com a igreja, porque onde deveria haver o amor, a crítica, a indiferença. Nós temos que amar os de dentro e amar os de fora. Chamei um casal aqui para estar conversando comigo essa semana, convidando para estar fortalecendo o nosso ministério infantil. E enquanto eu estava olhando para o umbigo, eles me disseram: pastor, tem muita criança aí fora para a gente trazer aqui para dentro. Eu falei: glória a Deus, é isso mesmo. Amor, preocupação, é fundamental isso. Eu quero encerrar aqui com algo que eu li também sobre o presidente Lincoln, nesse livro também que eu vi nas férias. Tinha um homem que se chamava Edwin Stanton. E o presidente Lincoln, quando fazia a campanha para ser candidato dos Estados Unidos, esse camarada criticava ele o tempo todo. Chamava ele de macaco. Teve uma vez que ele falou assim: se você... Eu não sei porque as pessoas vão para a África para ver gorila, se tem um aqui em Illinois, né? Porque o Lincoln era de Illinois, nos Estados Unidos. E o Lincoln nunca reagiu. Nunca falou nada. Passou um tempo, Lincoln foi eleito presidente. Aquele outro que tanto criticou, perdeu. A primeira coisa que Lincoln fez foi convidar aquele homem para assumir um ministério de defesa, de guerra e defesa. Aquele homem não entendeu nada, mas aceitou. Mas teve uma coisa muito interessante. Todos os partidários chegaram para o Lincoln e falaram: por que você fez isso? E sabe o que ele disse? Porque ele era o melhor. Só por isso. Passado algum tempo, Lincoln foi um dos presidentes mais conhecidos dos Estados Unidos, morreu. No dia do velório, aquele homem, Edward Stanton, foi até lá, chegou no caixão, chorando, e disse: eis aqui o melhor governante que esse país já teve. É assim, é amando, dando oportunidade, não criticando ou pagando o mal com o mal. Mas a igreja é assim. O camarada fez alguma coisa, pronto, então não vai mais participar aqui do grupo. Fez outra coisa, acabou, coloca o cara lá no... Não, tem que amar, tem que perdoar, tem que não criticar. Se a gente quer ser uma igreja realmente de Jesus, a marca da nossa igreja tem que ser amor. Amor, troque atitude, ame, se entregue cada vez mais. E você? Como está? Alguém o tem ofendido? Ou você tem ofendido alguém? Pense. Você tem ofendido alguém, criticado alguém? Ou talvez você esteja sendo atacado. Como você tem reagido? Como? O que nós temos certeza nesta noite é que nós temos que amar, corrigir a nossa rota. Muitas vezes, como eu falei,
Não é questão de você analisar o que é certo e o que é errado. Isso nós temos que fazer. O problema é criticar as motivações como se você soubesse. Só Deus conhece o coração. O que nós temos que fazer é amar. Tem uma diferença muito grande. Eu queria encerrar de forma diferente. Eu queria, nessa noite, que nós encerrássemos. Talvez se um dia nós tivermos aqui uma igreja bem grande, ou aqui ou em outro lugar, talvez nós não possamos fazer isso. Talvez possamos fazer isso numa reunião específica, mas no culto que nem hoje nós podemos fazer. Nós podemos dar a liberdade do Espírito Santo. Porque falar de amor sem viver é falar língua de anjo, é falar de profecia, é falar um monte de baboseira, mas levar nada a lugar nenhum. Então eu queria, sabe o quê? Quando eu preparava isso durante toda a semana, eu queria hoje dar a oportunidade de você orar por alguém que te magoou um dia, ou que você criticou. Só que eu vou dar uma oportunidade, porque além disso, eu quero também que você ore por alguém que você nunca orou junto, né? Por exemplo, Cleide, quem que é essa pessoa do seu lado esquerdo, do seu lado direito? Qual o nome dela? Pergunta para ela. Andréia. Ela é visitante aqui? Sim, então eu vou orar com você, Andréia, tá? Porque eu não orei junto com você, mas eu gostaria que você saísse do seu lugar, de 2 em 2, não vale vocês dois, tá? Eu creio que vocês já estão orando juntos, né? Espera. Então, mas assim, ninguém vai ficar sabendo. Mas eu quero que você, por exemplo, o Beto não vai orar com a Raquel. É Raquel, né? Porque vocês oram juntos. Nem vai orar com o filho dele. Ele vai falar assim, deixa eu ver alguém até que eu não conheça aqui. Mas se o Beto falar assim, tem alguém aqui que eu não sei, eu não vou muito para a fachada, eu vou lá orar com esse cara hoje. É a oportunidade, porque ninguém vai estar sabendo. É Deus que sabe, né? Clodoaldo é corintiano, por exemplo. Ele acho que ia querer orar comigo, porque às vezes eu falo mal do Corinthians aqui, né? Entendeu? Mas hoje você não vai poder, depois talvez. Mas irmãos, tem um pouco de brincadeira? Tem. Porque a vida é muito difícil. Sabe o que é pior? É eu terminar com uma fachada aqui e você perder essa oportunidade de dar essa liberdade do Espírito Santo. Primeiro, e você orar com alguém que você nunca orou. Você chegar perto dessa pessoa e falar assim, qual é o seu nome? Eu vou orar pelo menos por algo em você. O que você quer que eu ore? E você orar. E você vai sair daqui hoje amando. Talvez essa pessoa diga para você, eu quero que você ore porque eu estou doente. E você não sabia nem o nome da pessoa. Agora você vai saber o nome e o problema dela. Talvez ela vai dizer, eu quero que você ore pelo meu filho, porque eu estou aqui, meu filho não está nas drogas. É um motivo. Um para o outro. Talvez você vai dizer assim, eu quero que você ore por mim, porque eu tenho raiva de você. Eu quero orar por você porque um dia você me machucou. Eu não sei. Mas eu queria encerrar dessa forma. Cada um, faça o exame. Mas não saia daqui sem aproveitar essa oportunidade. Amém? Pode sair do seu lugar. Procure alguém que você não conheça ou que você queira orar. E nós vamos encerrar esse culto. Depois a turma vai vir aqui. Nós vamos cantar a última música e vamos nos despedir.